Muito bem, estamos já ao vivo aqui hoje, 9 de julho. Já estamos por aqui. Vamos ver onde está a minha convidada. Deixa eu ver como é que eu faço isso aqui. Aqui está exatamente. Isto. Convidando aqui a. Opa! Muito bem. Acho que está convidada já. Muito bem, Rosane, acho que você está por aí. Manda um oi aqui embaixo. Te mandei um convite já. Porque é a primeira vez que eu estou fazendo isso aqui, gente. Oi. Vamos ver aqui. Vou convidar. Tem um convite aí. Já aceitou? Vamos ver. Apareceu para você? Porque estou. Aqui. Solicitação. Aceitar. Entrar ao vivo. Pronto. Estou esperando aqui nosso, disse que não pode participar. O que está vendo? Aqui apareceu que você não pode. Vou aceitar de novo. Entrar ao vivo. Vamos lá. Vamos lá. E Olá, aí, olá, olá. Oi, agora sim apareceu por aqui. Está tudo? me, está me ouvindo? Tô te ouvindo, tá me ouvindo? Sim, estou te ouvindo com um leve delay, mas deve ser uma questão por enquanto se arruma a nossa conexão. Pessoal, sejam todos bem-vindos, bem-vindas a mais uma live da Humanidade Livre. Vocês lembram que final do ano passado nós tínhamos uma live marcada e justo foi o dia em que minha mãe partiu à eternidade, então a gente não conseguiu transmitir a live. E estamos retomando agora novamente os temas e nós pensamos um pouco que tema trazer e falar do que nessas novas lives para este ano 2022. E uma das coisas que pensamos foi falar sobre abuso religioso, uma coisa que parece estar aí ah, tão latente, mas tão distante, e muitas pessoas ainda duvidam de que de fato exista o abuso religioso, e quando ele chega até nós, ele chega já concretizado em um abuso sexual, entre outras coisas, certo? Mas há precedentes, outras coisas, acontecem outras coisas antes de chegar a esse estágio. E a primeira coisa que a gente fala, né? Qual é o nosso lugar de fala em todo este contexto? Ou como a Rosane, que vai falar logo mais, ela fez uma pergunta interessante. Quem somos nós na fila do pão? Porque vamos, quem somos nós na fila do pão? Então eu me apresento, sou Lei Miró, eu sou presbítero na Igreja Humanidade Livre. Para todos os efeitos e para esta live, eu sou licenciado em filosofia, especialista em educação, sou membro da Ecumenical Order of Charity, uma ordem ecumênica de irmãos e irmãs com sede nos Estados Unidos, e estou na vida religiosa, acredito eu, desde os 12 anos até agora. Ok, pessoal? E o meu lugar de fala, eu quero começar definindo, ou pelo menos esclarecendo, com um poema de um pastor luterano chamado Martin Niemöller. E este pastor, ele foi, o último campo de concentração em que ele esteve preso foi em Dachau, que eu tive a oportunidade de conhecer. E ele escreveu o seguinte: quando os nazistas levaram os comunistas, eu calei-me, porque afinal eu não era comunista. Quando eles prenderam os sociais-demócratas, eu calei-me, porque afinal eu não era social-demócrata. Quando eles levaram os sindicalistas, eu não protestei, porque afinal eu não era sindicalista. Quando levaram os judeus,
Eu não protestei, porque afinal eu não era judeu. Quando me levaram, não havia mais quem protestasse. Esse reverendo luterano, ele foi um dos grandes opositores, junto com a figura de Bonhoeffer, ao regime de Hitler. E aqui eu já deixo claro qual é meu lugar de fala. Meu lugar de fala é de religioso, é de pensador, é de presbítero, é de ser humano. Um ser humano que quer e que luta porque tenhamos espaços religiosos saudáveis, onde as pessoas possam, com muita tranquilidade, com muita maturidade, exercer a sua espiritualidade. Agora eu passo a bola da vez para a Rosane, para que ela fale quem é ela na fila do pão. Então, boa noite, Rosane, seja muito bem-vinda e agradeço que você esteja aqui com a gente. Boa noite, Lei. Obrigada pelo convite. Tem sido uma troca muito, muito rica, muito que tem trazido muito crescimento para mim. Quem sou eu na fila do pão? O meu nome é Rosane Novas, eu sou psicóloga e o assunto ele chegou até mim. Deixa eu voltar um pouquinho assim. Qual é o meu lugar de fala, né? O meu lugar de fala é um lugar de quem não tem algo dentro de mim que não consegue silenciar diante das coisas que acontecem, especialmente das coisas que acontecem na minha vida, assim, e de uma certa inconformidade de ver algumas situações que acontecem, e a partir disso, né, eu fui estudar, eu fui procurar saber mais sobre esse assunto, e o meu lugar de fala é um lugar de poder abrir esse assunto, conversarmos sobre esse assunto, podemos falar sobre isso, sim, porque é um lugar de cada vez mais podermos construir um lugar de respeito para todos, todos. Todos pertencem, todos fazem parte, todos têm direito de ser exatamente como são, né? E merecem respeito em todos os lugares. Mas, no ambiente religioso espiritual, eu acho isso de uma gravidade quando falta esse respeito pelo ser humano. Então, o meu lugar de fala parte disso. Eu sou psicóloga, e esse assunto chegou até mim de várias formas ao longo de muitos anos. As nossas conversas foram fui traçando uma linha do tempo, assim, fui me dando conta de que esse assunto ele vem vindo desde muito cedo na minha história. Eu cresci numa família com exercício religioso, com uma vivência religiosa muito grande. A minha família era da igreja luterana. E eu fui me dando conta com as nossas trocas e com as nossas conversas que desde muito cedo eu fui vivenciando, testemunhando e sofrendo uma série de situações de violência, abuso dentro dos ambientes religiosos e espirituais. E agora, há pouco tempo, aconteceu uma situação bem importante, assim, e que foi um grande motivador para eu começar a estudar esse assunto mais a sério, mais a fundo. E nas nossas trocas ficou muito claro, assim, como esse assunto, ele se repete. Ele aconteceu dentro da igreja luterana, ele aconteceu dentro do centro espírita, ele aconteceu na casa do Dom Inácio de Loyola, que eu frequentei por 2 anos e meio, e ele aconteceu, para mim, assim, eu fui... eu passei por uma situação de agressão verbal, emocional, e eu presenciei uma série de situações de abuso ao longo dos anos. E então esse assunto chegou até mim por quê? Porque quando algo acontece comigo, isso vira um motor para que eu vá estudar, vá tentar entender, vá tentar compreender, e na medida que eu vou me apropriando disso, é da minha natureza compartilhar. Porque desde muito cedo eu acredito que o autoconhecimento, que a informação, eu brinco que o estudo ajuda a gente a tentar entender o que está acontecendo no nosso mundo, na nossa vida,
no mundo, na vida mesmo. E quando eu descubro algo que só um pouquinho faz sentido, só um pouquinho, olha para isso, olha só, não tinha enxergado isso, não tinha me dado conta disso, o meu primeiro impulso é compartilhar. Então, é essa a minha motivação de estar aqui. E o assunto, né, de abuso, a gente sabe que é um assunto estrutural, é um assunto grande, é um assunto importante, e a minha motivação é que a gente possa começar a trazer para a roda, trazer para a conversa, poder falar disso, poder tirar dessa espiral de silêncio, de culpa e vergonha e medo que se cria em torno desse assunto. E eu acho que o meu grande desafio, o nosso grande desafio é poder fazer isso aqui de uma forma que possa ser leve, que possa ser construtiva, que possa ser reflexiva, e que possa abrir espaço de raciocínio e de conversa para as pessoas. Exatamente. Para as pessoas que estão nos acompanhando, quando nós começávamos nas nossas conversas sobre o tema, sobre como iríamos tratá-lo, nós conversávamos e deixávamos muito claro que o nosso interesse é o de construir conhecimento. Nós estamos aqui como pessoas estudiosas, mas como eu particularmente como um religioso, a Rosane como uma psicóloga que também já passou por experiências religiosas. Eu, na minha vivência no seminário e fora do seminário, também presenciei questões de abuso religioso. E a nossa ideia, de fato, é construir conhecimento. Não é vir aqui falar um monte de coisa para você que nos acompanha e dizer, nossa, olha, é isso, é dogmático. Quando nós nos apropriamos de um tema, de um conteúdo, quando a gente se apropria e quer se tornar autoridade única nesse assunto, a gente acaba repetindo os próprios abusos que foram cometidos com a gente. Então, nosso convite com vocês é para construirmos juntos conhecimento. E por isso, a minha primeira sugestão de leitura, porque a gente somos professores, né? E a nossa tendência sempre é orientar leituras. Então, gente, a primeira leitura que eu recomendo, oriento para vocês, é o livro Lugar de Fala, da Djamila Ribeiro. É um livro muito interessante, porque ele quebra com aquele paradigma de que só quem sofre abuso tem autoridade para falar, ou só quem passa por uma situação é que tem autoridade. Não, todos nós que de alguma forma levantamos ou nos posicionamos, temos um lugar de fala. Okay? E o segundo texto que eu recomendo para vocês é de um brasileiro, também muito conhecido, ultimamente muito conversado nas redes, que é o professor Paulo Freire, e um dos seus últimos textos, que é a Pedagogia da Autonomia. Nós queremos que as pessoas tenham autonomia, que elas estudem, que elas leiam, que elas procurem informação, que elas se observem diante das coisas que estão acontecendo. Então, já tem duas sugestões de leitura para o que será, porque essa não é só uma live, já falamos com a Rosane, serão várias lives trazendo também outras pessoas da área do direito, da área da psicanálise e de outras áreas que precisam também trazer a sua contribuição. Porque esse aqui não é um tema que a gente vai esgotar em 40 minutos, 50 minutos, vai ficar muita coisa para frente, né? Mas já entrando em matéria, Rosane, quando a gente fala da religião, da espiritualidade, eu gostaria, antes de definir, antes de falarmos sobre qual é, por que é importante para nós e por que sempre a religião jogou um papel importante e joga um papel importante, quero deixar claro para as pessoas que quando a gente está falando em religião aqui e espiritualidade, você vai encontrar duas terminologias. A terminologia clássica, que tem uma religião, é uma estrutura, que tem uma história da salvação, que te garantiza a salvação, que tem uma literatura sagrada, que tem uma visão de Deus específica, ou não, no caso do budismo, né? Então você tem uma estrutura clássica, uma estrutura acadêmica do que é uma religião.
Porém, eu pensei que também nós podemos chamar de religião ou de espiritualidade não só as religiões como islamismo, cristianismo, judaísmo e outras tantas, mas também as sociedades iniciáticas, porque as sociedades iniciáticas também elas se regem por dogmas. Então, maçonaria, Rosa Cruz, todas essas sociedades iniciáticas, grupos espiritualistas da nova era, que oferecem essa vivência mais natural, também são espaços religiosos. Então, quando a gente falar em religião aqui, tenha presente isto, que a gente não está falando só em igreja, está falando em todo esse espectro que me relaciona, ou que me permite relacionar-me com o transcendente, certo? Como falava um professor meu da faculdade de filosofia, sejamos escolásticos, vamos definir os temas, né, os conceitos que vamos trabalhar. E outra coisa, então, Rosane, você como psicóloga, que papel joga a religião na nossa vida? Como é que ela, como uma mini sociedade, uma pequena sociedade, como é que ela funciona desde o aspecto da psicologia? Como é que ela altera e motiva em nós alguma coisa? Essa é interessante como as nossas conversas são vivas, assim, porque um pouco antes de entrar na live eu me dei conta de uma coisa muito importante do papel da espiritualidade na vida da gente, assim. E uma das coisas, eu fui dar uma olhada nos indicadores, inclusive agora, dia 18, eu vou fazer uma atualização sobre esse assunto, porque vai ter um curso do Daniel Cotijo falando sobre espiritualidade e saúde mental, que ele é um estudioso nesse assunto também. E olha que interessante, os resultados anteriores falam das pessoas que têm uma vivência religiosa, espiritual, com pessoas com menores índices de depressão, menores índices de ansiedade, e o quanto muitas vezes a espiritualidade, a religião é um recurso para as pessoas enfrentarem a vida, a imprevisibilidade da vida, a inconstância da vida, como um recurso mesmo. Mas, além disso, tem uma coisa muito importante, que é a vida religiosa, espiritual e os grupos formarem um sistema de apoio para as pessoas. Então, através da vivência da espiritualidade, da religiosidade, as pessoas vão participar da vida em comunidade, vão trocar, vão se enriquecer e vão conectar com um sistema de apoio. E aí eu fiquei pensando, olha que interessante, eles muitas vezes olham para como pode ser um sistema de apoio à comunidade e, ao mesmo tempo, o que a gente tem observado é que dentro disso, que deveria ser um sistema de apoio, acabam acontecendo muitas situações que trazem muita dificuldade para as pessoas. Então, é esse paradoxo, assim, né, de que sim, traz saúde mental, sim, melhora uma série de coisas, pode melhorar, mas, ao mesmo tempo, a gente enfrentando esse quadro de tantas denúncias, de tantas situações, que justamente vão contra a saúde mental, que vão contra ser um sistema de apoio. Então, por isso que eu fiquei muito mobilizada, assim, gente, é para ser um sistema de apoio, é para nos apoiarmos, é para crescermos juntos, é para experimentarmos fazer parte de um grupo e podermos perceber como é que a gente pode construir juntos uma vida em comunidade, trocar e cantar e olhar nos olhos e cumprimentar as pessoas. E, ao mesmo tempo, o que está acontecendo dentro disso, né? Que não está sendo um sistema de apoio. Então, assim, a psicologia traz melhoras em quadros de ansiedade, melhoras em quadros de depressão, enriquecimento da vida, rede de apoio, fonte de alegria, fonte de trocas de amizade, enfim, todos os indicadores que realmente agregam para a saúde mental das pessoas.
Isso é bem interessante porque dentro da minha perspectiva, da minha prática religiosa, né, para quem está chegando agora, eu sou presbítero da Igreja Humanidade Livre, uma igreja aqui no Brasil. É, quando a pessoa, é diferente quando a pessoa nasce dentro de uma estrutura religiosa, né, por exemplo, eu nasci numa família católica, apostólica, romana. E você nasceu dentro de uma família luterana, certo? E há Uhum. pessoas que passam toda a sua vida dentro daquela religião sem necessidade de questionar nada. É como assim, olha, tudo bem, eu aceito, é assim que são as coisas, tá? Mas eu me lembro que em algum momento eu comecei a questionar e eu comecei a bater de frente com a autoridade, né? Com a autoridade, estou falando com o reitor do seminário, com o superior da comunidade que eu pertencia, e eu percebo que é muito diferente quando você disse assim, olha, eu não concordo, eu não aceito facilmente, por exemplo, e vou utilizar aqui um exemplo do cristianismo, que é o lugar onde eu tenho meu lugar de fala, é, tipo assim, olha, eu não acredito, eu não aceito, não creio muito na ressurreição de Jesus. Para mim, a ressurreição é uma questão simbólica. Para o cristianismo em geral, a ressurreição de Jesus aconteceu e você precisa acreditá-la porque ela é objeto de fé, ela é artigo de fé. E você não vai alterá-la. Se você não está favorável a esse dogma, a esse princípio, então você simplesmente parte para outra. Agora, quando você questiona a autoridade por um tipo de comportamento que a autoridade tem, por um tipo de atitude que ela está tendo, aí se criam grandes conflitos, certo? Então você me fala que a religião ela pode trazer toda uma série de aspectos positivos à saúde mental, mas também poderíamos dizer que a religião traz alguns aspectos negativos para a saúde mental. E em que momento se produz esse tipo de choque, que a religião deixa de ser uma coisa boa para se tornar uma questão opressora? Uma linguagem do cristianismo, em que momento ela deixa de ser libertadora, né, e ela se torna opressora? Né? Como a gente percebe, como se dá este elemento, como isso funciona na psique humana, como vai se tornando, como vai funcionando isso na gente? É, nós sabemos, né, Lei, que tem toda uma estrutura social e cultural por trás de praticamente todas as religiões que a gente conhece, mas eu, é, pela minha experiência, assim, e pelo que eu acredito, principalmente, como eu digo sempre, né, eu eu estou formada há 18 anos, e quanto mais eu estudo, mais eu me encanto com as possibilidades do ser humano, né? Do seu potencial de transformação, do seu potencial de regeneração, dos seus potenciais de cura e dos seus potenciais de terem caminhos únicos de desenvolvimento e de transformação e de aprimoramento, né? Porque eu acredito que nós nos tornamos humanos. Eu sempre brinco que a gente nasce uns bichinhos, né? A gente nasce mamíferos e depois, se tudo der certo, vamos nos tornando humanos. E eu acredito que deixa de ser algo que promova a saúde mental e começa a entrar no campo de talvez até trazer sofrimento e principalmente com sensações de medo, vergonha e culpa, quando dentro da religião se perde a perspectiva da nossa humanidade. Porque quanto mais eu estudo, mais eu percebo que dentro do humano nós temos muitas manifestações, nós temos muitas possibilidades, tanto positivas que eu digo, né, de muita luz, de muita altruísmo, generosidade, quanto nós temos sim dentro do humano a possibilidade de muita raiva, de muita tristeza, de muito medo, de muita mesquinharia, de muito egoísmo.
E quando se coloca, né, primeiro, ideais inatingíveis, né, porque o ideal ele serve para nos mover para frente. Eu brinco igual a cenourinha do Google lá, né, que vai nos levando a nos mover e a tentar ir em frente. Mas quando perde-se essa noção e esse respeito pela humanidade do homem, né, com tudo que faz parte da sua humanidade, né, ter emoções ruins, ter dias ruins, é, ter sentimentos ruins e poder acolher aquilo e transformar. Eu vi muitos lugares assim com muito julgamento a respeito do que é ser humano. Quer dizer, dentro da comunidade, quando eu estou funcionando bem, legal. Quando eu começo a ter problema, baixa-se o sarrafo em cima do cristão, do vivente, como eu digo, né? Dependendo de onde você está. Então, assim, aquilo que a gente vem conversando, assim, o lugar de líder espiritual, seja um padre, um pastor, um pai de santo, um dirigente, ele é uma escolha de estar ali. Ninguém é obrigado a estar ali. As pessoas escolhem estar naquele lugar. E estar nesse lugar implica um lugar de muita responsabilidade e de muito estudo, para tentar entender com o que se está lidando. E está se lidando com a natureza humana, nas suas infinitas possibilidades de manifestação. Então, quando se perde ou quando não se tem esta noção construída da natureza humana e das suas infinitas possibilidades, e não se tem construído dentro de si um respeito pelo humano, aí eu acho que a coisa começa a ficar muito pesada, muito desafiadora, muito complicada. E quando os ideais que deveriam servir para nos mover em frente, para nos fazer crescer, para nos aprimorar, como a cenourinha lá do burrinho que vai nos movimentando a nos tornarmos humanos e a sermos seres humanos melhor, se tornam dogmas, imposições e até mesmo, como eu presenciei em um determinado local, julgamentos. Eu presenciei uma situação em determinado momento que parecia que tinha baixado a Santa Inquisição no salão e a pessoa que era a dirigência espiritual decidiu fazer um julgamento a respeito de 2 ou 3 pessoas dentro do trabalho e resolveu, como é que se diz, dar o veredicto a partir da perspectiva dele, obviamente, a respeito da personalidade, dos comportamentos. Tipo assim, oi? Falta de preparo total. E se falta preparo, o que tu está fazendo naquele lugar? De lidar com pessoas, de lidar com o humano e de lidar com as suas múltiplas possibilidades. Então, eu acho que eu tenho tomado para mim, nos últimos meses, depois de muitos acontecimentos, esse pilar: respeito ao ser humano, com todas as suas múltiplas manifestações. Perfeito. Eu gostei muito dessa sua fala sobre o respeito ao ser humano na sua multiplicidade. Eu vejo assim, dentro da minha experiência como religioso, eu saí de algumas estruturas onde é imposto um certo tipo de comportamento e onde as lideranças religiosas acabam também tentando invadir o espaço privado da pessoa. Inclusive o que acontece na sua casa, o que acontece na sua cama. E aí a questão que eu sempre me perguntei, quais são os limites da autoridade? Até que ponto eu, como religioso, posso transgredir alguns limites, se isso por acaso me é permitido, né? Mas antes de falarmos sobre esse assunto novamente, nós fomos criados, Rosane, dentro de uma estrutura sempre hierárquica. Nós temos pai, nós temos mãe, em algumas casas ou é só mãe solo, os avós, mas há sempre uma estrutura hierárquica. E desde crianças a gente é ensinado a obedecer. Você obedece, você não responde o mais velho, você simplesmente aceita. Nós levamos
essas estruturas de hierarquia que a gente aprende ou adquire na família também para a vida religiosa, para a nossa prática religiosa, isso não seria que a gente permanece constantemente infantil diante de uma liderança religiosa? Como você, dentro de sua prática como psicóloga, como praticante da espiritualidade, percebe isto? É bem por aí, Leia. A gente tem um molde, né? A gente diz uma matriz de relacionamento dentro da família. E sim, e essas relações com as figuras de autoridade ali, que para nós são os primeiros seres humanos, né? O pai e a mãe. Eles são os grandes e nós os pequenos, né? Eles são ali, sim, as figuras de autoridade e sim, nós vamos projetar as nossas, tanto as nossas dores quanto as nossas alegrias em todas as outras figuras de autoridade pela vida. Tanto que tem questões, muitas vezes, das pessoas com chefes no trabalho, com professores nas universidades, e sim, no meio espiritual acaba sendo um terreno muito fértil. Eu acredito que no campo espiritual religioso tem uma situação que se presta muito, com muita mais facilidade essa projeção toda, é que muitas vezes se confunde o líder religioso, o líder espiritual, com o transcendente, como dizem, como eu costumo dizer, com algo maior. E aí, aquele humano que está ali, naquele lugar, fica ainda muito mais idealizado como algo muito maior. E isso ativa todo o nosso repertório, né, relacional com figuras de autoridade, tudo que a gente espera, tudo que a gente gostaria, tudo que a gente busca, muitas vezes dinâmicas que tinham na família, onde, por exemplo, a pedagogia da culpa e da vergonha era um sistema usado dentro da família para ensinar, e aí quando se chega lá no ambiente religioso e aquela figura de autoridade também está usando ali do mesmo pedagogia da culpa e da vergonha, se acha que está tudo bem, que está tudo normal, se conhece aquilo é familiar. Mas sim, estamos num lugar, né, ainda emocionalmente imaturos, ainda com partes nossas da nossa criança ali muito presentes, porque o processo de adultecimento e amadurecimento, especialmente emocional, é uma conquista. Eu digo, né, que exige trabalho, exige esforço e que exige consciência e autoconhecimento. Porque senão saímos vida fora repetindo inconscientemente, né, aqueles primeiros moldes, aqueles primeiros modelos de relacionamento que começaram lá, sim, na nossa família. E, pode falar. Não, pode continuar. Se me der corda, eu vou, pai. Não, eu estou tentando entender um pouco, porque assim, eu vejo que, na minha experiência, lidando com várias pessoas, tanto religiosos, hoje, por exemplo, eu formo parte da equipe vocacional que faz o encaminhamento de futuros candidatos para a Ordem Ecumênica da Caridade, onde eu sou membro de votos religiosos. E há pessoas que a gente fala assim, olha, quando a gente discute com os outros vocacionistas, a gente fala assim, não dá, esta pessoa não tem perfil, ela pode ter vocação, mas ela não tem perfil porque este perfil é um perfil muito autoritário. Então estamos falando porque dentro da nossa equipe vocacional nós temos advogados, nós temos psicólogos e nós temos professores de filosofia como eu e que temos esta experiência de vida. E há pessoas que a gente tem que falar assim, olha, não dá para você estar aqui com a gente. Nós lamentamos, entendeu? Há pessoas que a gente fala assim, olha,
seria bem interessante antes você passar por um processo com um psicólogo, você fazer algum processo terapêutico para sarar aquelas feridas. Uma das coisas que eu vi como vocacionista, vejo como vocacionista, é que muitas pessoas procuram os lugares de liderança, ou que se querem ser padres, pastores, reverendos, são pessoas que muitas vezes trazem feridas profundas de autoridade, de autoritarismo. E quando elas chegam ao posto máximo dentro da comunidade de fé, elas se tornam também pessoas opressoras, pessoas que humilham, pessoas que maltratam, pessoas que, 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 que fazem da vida dos outros um pandemônio. E vejo também que nesta infantilidade que nós temos, acabamos aceitando, porque não, ele é o superior. Não, porque ele tem uma autoridade que vem de Deus. Né? E aqui eu quero citar um pensador alemão, ok, pessoal, atenção aí, se vocês quiserem depois dar uma olhada. Ele se chama Max Weber, é também um alemão. Você é de ascendência alemã, né? De Rosane. Sim. Hoje os alemães estão presentes aqui, né? Então, o Max Weber, ele é um jurista e um economista alemão. E eu estou estudando um pouco a obra de Max Weber dentro do grupo de pesquisa sobre cristianismo e sociologia do Centro de Estudos Judaico-Cristãos da Congregação de Sião, aqui em São Paulo. E a gente estuda um pouco a questão da autoridade. E Weber ele coloca 3 tipos de autoridade. Uma autoridade racional legal, que é aquela que como por exemplo a do Estado, a do presidente, a do governador, a do pároco de uma comunidade, é aquele cargo que tem já uma autoridade e que a pessoa, quando ela chega a ocupar este cargo, ela não tem poder, mas ela recebe o poder que o próprio cargo em si já tem. E que aqui já acontece a primeira confusão quando a pessoa absorve os poderes do cargo como se fossem dela. Né? E aí se torna, pode ser um bom rei ou pode ser simplesmente um opressor. O segundo tipo de autoridade que o Weber relaciona ou coloca na sua lista é sobre a autoridade tradicional, que é aquela que foi legitimada por um costume. Por exemplo, o padre. Ou quando a pessoa escuta falar de padre, de freira, de pastor, rapidamente já vê uma autoridade, a autoridade de Deus. Ele tem uma autoridade, então o que ele fala, ou o que ela fala, é uma questão que eu preciso ouvir e eu não vou contestar porque eu não tenho cacife para isso. Eu não vou contestar. Então eu vou aceitar o que ele falar. Mesmo que aquilo me machuque, eu não vou Lugar de contestar. idealização, né? Está idealizado. Exatamente. E aqui onde eu acho que nós temos que ter muito cuidado, eu falo isso dentro da comunidade Humanidade Livre, dentro da Ordem Ecumênica da Caridade, com as pessoas que vêm. Porque é muito fácil você, quando coloca um hábito, ou coloca um clériman, ou coloca uma estola, você se achar que você é Deus. Você achar que você está lá, de fato, como em algumas teologias, você fala em persona Christi. Aliás, você deixa ser a pessoa e você é o Cristo mesmo. Entendeu? Então, nesse sentido, eu acho que é muito perigoso e é um terreno muito fértil para aquela pessoa que é autoritária por natureza. Né? Gente que está chegando agora, sejam bem-vindos, bem-vindas. Estamos falando sobre abuso religioso, uma primeira live. A primeira de várias, porque vamos trazer outras pessoas para essa temática que a gente não pretende esgotar, nem quer esgotar. E a última autoridade que eu quero citar aqui, já te passo a palavra, Rosane, é a autoridade carismática, que é aquela autoridade que ela é um pouco mais rápida. Por quê? Porque a pessoa que está com a autoridade carismática é aquele que tem um certo poder, aquele que faz cura, aquele que faz uma multiplicação de pães, como fez Jesus, né? Mas é o pastor, por exemplo, ou o padre que tira o demônio. Né? Eu nunca vi tanto demônio nas igrejas, pelo amor de Deus. Vejo mais demônio nas igrejas do que Jesus, né? Então, assim, o padre que tira o demônio,
ou o pastor que cura uma doença. Então, essa autoridade carismática, ela se fortalece diante destes sinais, né? Se são sinais verdadeiros ou não são sinais verdadeiros, eu já deixo minha opinião. Para mim, não. Gente, eu sou um religioso muito cético em muitas coisas. Tá? Então, assim, eu acredito que é uma questão da mente, há uma questão de histeria, e aí, mas esse é outro assunto. Tá? Mas ser Da outra uma. live. Para outra live. Mas, assim, esses sinais que acontecem são sinais que fortalecem um certo tipo de autoridade. Então, para quem está chegando agora, estou falando de 3 tipos de autoridade que estabelece Max Weber, um pensador alemão, ok? E que são muito presentes no dia a dia. E aí eu falo, por exemplo, te pergunto, Rosane, por exemplo, nessas figuras de poder, em que momento, quais seriam os sinais que quem frequenta uma comunidade de fé precisa estar atento para dizer, opa, cuidado que aqui pode haver um abuso. Porque aí nós temos várias palavras, nós temos o assédio, nós temos o abuso, nós temos a violência, nós temos a coerção, nós temos vários termos que já estão positivados no nosso ordenamento jurídico, que são crimes, entendeu? Mas quais são os sinais que nós precisamos observar dentro da tua experiência como psicóloga, como alguém que já passou e vivenciou questões de abuso religioso, abuso de poder, que nós precisamos ficar atentos, tipo assim, opa, aqui tem alguma coisa, aqui é possível ter um indício de algo. Uhum. Voltando um pouquinho, né, Lei, todas essas formas de autoridade, né, e tem muita relação com aquilo, né, de que diante de tanta vida, a vida ser tão grande, tão imprevisível, tão desafiadora, buscamos ali, naquelas autoridades, alguém que está dizendo, mostrando o caminho certo, alguém que sabe o que é certo e o que é errado, e que se eu fizer aquilo que aquela pessoa está dizendo, tá tudo bem. Eu estou num bom lugar, eu estou seguro, né? E isto é, sim, também ainda uma mentalidade bastante imatura, principalmente emocionalmente, e é, sim, a busca de certezas e garantias como crianças que a gente quer, né? Quando a gente é criança, a gente confia no pai e na mãe. O pai e a mãe estão certos. Por mais imperfeitos que sejam aqueles seres humanos, toda criança olha para o seu pai e para sua mãe, é meu pai, é minha mãe. A gente repete as palavras. E nesse sentido, a questão de sermos mamíferos, a gente copia o comportamento, a gente repete as palavras, a gente reproduz as crenças. E aí depois vai acabar reproduzindo isso tudo de forma inconsciente em outras figuras de autoridade. Olha, aproveitando só para fazer uma pergunta. É como se nós procurássemos na liderança religiosa um tipo de um salvador. Ou alguém que me diga o que fazer com a minha vida, que está uma porcaria, então eu vou lá na igreja, eu vou no culto, eu vou lá na assembleia religiosa para dizer, meu Deus, eu preciso dar um jeito na minha vida. O que eu faço, pastor? O que eu faço, padre? Um salvador e também aquele conforto, né, de uma certa forma infantil, de que alguém sabe o que é certo e o que é errado, e se ele me disser, pelo menos eu sei que eu estou fazendo tudo certo. E a vida é bem mais complexa que isso, né? Quanto aos sinais, Lei, assim, ó, eu tenho ouvido muitas histórias, eu tenho ouvido muitos depoimentos, eu mesmo tenho várias experiências, e é muito variado os tipos de experiências, os tipos de situações que se apresentam. Nós sabemos que tem desde situações muito grosseiras e escancaradas de abuso físico, de abuso sexual, que são sinais assim absurdamente fortes e as pessoas não conseguem enxergar, até situações de extrema manipulação e sedução, que muitas vezes eu presenciei pessoas inteligentes, com curso superior, com professores universitários,
acabaram envolvidos em todo um discurso e levaram anos para se dar conta que tinha muita manipulação e abuso dentro de um lugar. Então, assim, eu acho que temos uma gama ampla de situações de abuso religioso no nosso país, no nosso mundo, assim. Qual tem sido o meu olhar, assim? Que antes de qualquer situação, seja de abuso sexual, de abuso econômico, de abuso físico, de abuso emocional e abuso psicológico, há, antes de tudo, um abuso de autoridade. Aquela pessoa que está ali está se colocando num lugar de ter as respostas, não apenas para ela, mas para os outros, sabe? Eu acho que uma coisa interessante, assim, é a questão do não aceitar ser questionado, a sua autoridade não poder ser questionada, não é um lugar de conversa, não é um lugar de troca, não é um lugar, a gente brinca, né, democrático, mas um lugar que, na medida que as pessoas começam a questionar ou a querer falar de algumas coisas, elas são olhadas de cara feia, que é uma coisa assim, não se fala nada, mas vai se excluindo aquela pessoa e causando um mal-estar enorme até que ela silencie. Uma coisa Né? que eu vejo mais frequente esses elementos, Rosane, é quando acontece o processo, eu vou chamar aqui, pessoal, de conversão, mas não entendam conversão no sentido cristão, ok? Eu vou utilizar o termo conversão de você ir para outra estrutura religiosa. Eu vejo muito isto, e algumas pessoas que me escrevem ou que tenham vivência, e que falam, por exemplo, para mim assim, olha, fui naquele grupo X, comecei a escutar umas coisas que não estavam em sintonia com aquilo que eu já tinha lido, daquela forma de espiritualidade, daquela forma de fé, e eu fui pelo grupo, não só pela liderança, mas pelo grupo em si, eu já fui colocado como na geladeira. Tipo assim, esse aqui é o que vem a aproveitar e vai bagunçar a nossa vida, né? Também essa autoridade não só vem do indivíduo, essa questão do abuso de autoridade não só vem também do pastor, do padre, do sacerdote de Umbanda, mas também vem do grupo, né? É possível dizer isso? Que essa autoridade também ela é meio que comunitária? Tem a validação, né? Porque assim, a gente precisa, né? O grupo vai precisar que aquela pessoa fique naquele lugar, orientando e dizendo para todo mundo o que é certo, o que é errado. Então, assim, precisamos que ele fique naquele lugar e que ele seja autoridade, que ele seja referência. Mas tem também aí uma coisa muito interessante por parte do grupo, que é muito sutil e muito delicado, que é assim, basta uma pessoa questionar e a maneira como ela é tratada e o caso é conduzido, vai instalando dentro do grupo todo um sistema de medo e vergonha e o grande medo de ser excluído, o grande medo de ser posto na geladeira ou mesmo de ser excluído, que com frequência mobiliza sensações de abandono dentro das pessoas. E ali vai se criando toda uma cultura de silenciamento por parte de todas as pessoas que estão ali. Foi muito interessante na medida que eu fui estudando e fui me dando conta o quão sutil, só que nem tanto, é justamente esse sistema de que conforme uma pessoa que questiona, como ela é tratada, aquilo tem um efeito dominó em todo o grupo. E é como se todo mundo se encolhesse, se retraísse, porque o próprio questionamento, a própria conversa, ela não foi aberto espaço, muito pelo contrário, foi fechado o espaço. E é quase que neurofisiológico, né?
De alguma forma surge ali a ameaça da exclusão, a ameaça do abandono, a ameaça do ostracismo, a ameaça de ficar num lugar mal visto dentro do grupo e todo mundo vai se encolhendo. As pessoas nem se dão conta, muitas vezes, que estão passando por um processo que é sutil de manipulação ali, de abuso de autoridade, antes de qualquer coisa. E isso vai alimentando aquilo tudo dentro do grupo, né? E aí se forma a espiral do silêncio, não se pode falar sobre o assunto, não se pode falar sobre o que aconteceu, aquelas coisas olhando de lado, não, nada é às claras e nada é de frente. Isso vai criando toda uma cultura dentro do grupo, que quando a gente vê, a gente está dentro do funcionamento e não está nem se dando conta. Por isso que eu falei ali que foi uma das coisas que me impactou, assim, nos últimos momentos, né? O grupo, o coletivo, a rede como um sistema de apoio, mas facilmente, rapidamente, se transforma num sistema de controle e de opressão. Da medida que temos muita necessidade de aprovação, temos muita necessidade de segurança, temos muita necessidade de que haja um comandante lá e que nos diga o que é certo e errado, que nos diga o que fazer. E aí, se eu rezar 10 Ave Maria, 10 Pai Nosso, ou se eu bebo ayahuasca de 15 em 15 dias e passo pelas minhas peias, eu estou no caminho certo. Eu estou fazendo tudo o que eu preciso fazer para estar no caminho certo. Só que é bem mais complexo que isso. É bem mais profundo que isso. O quanto aquilo tudo está realmente me transformando, ou eu estou simplesmente fazendo algo quase que mecanicamente ou compulsivamente para ficar com a sensação de que eu estou no caminho certo, de que está tudo certo. Então, assim, temos muitos mecanismos aí, Lei. São mecanismos individuais, são mecanismos coletivos, são mecanismos culturais, e por isso, né, uma coisa que nós vínhamos conversando, eu estou abrindo esse assunto ainda na minha vida, nos meus estudos, e eu vou brincar contigo. Eu enxerguei a ponta do iceberg e disse, olha, e saí na direção dele. Quando eu cheguei perto, olha, o tamanho desse negócio, gente! Eu estava lendo um pouco antes já avisando que já estamos quase no final. Queria falar que existe uma pesquisadora norte-americana chamada Marlene Weil, e ela definiu que um síndrome de trauma religioso, né? E ela relaciona esse trauma religioso parecido com o transtorno de estresse pós-traumático. Ela fala assim, olha, alguns sintomas chaves são confusão mental, dificuldade em tomar decisões e pensar por si mesmo. Isso é muito comum, por exemplo, quando as pessoas vêm para mim e falam assim, olha, padre, o que eu faço? E eu não posso não posso brincar de ser Deus e dizer, faça isto. Eu posso dizer, vamos caminhar juntos. Vamos ver onde que vai dar. Ok? Falta de sentido ou direção na vida, baixa autoestima, ansiedade de estar no mundo, ataques de pânico, medo da condenação, aquilo que você falava quando o próprio grupo se torna, em vez de ser um grupo de apoio, alguém que se torna um tribunal, depressão, pensamentos suicidas, distúrbios de sono e alimentares, abuso de substâncias, e ela coloca um monte mais de sintomas aqui que o trauma religioso traz. Então, por exemplo, já falando para as pessoas, no caso da Humanidade Livre, muitas pessoas de outras confissões de fé, elas falam assim, tá, eu vou lá, quero falar contigo para que você me oriente o que eu vou fazer. E eu falo assim, não vou te orientar em nada. Porque assim, eu sou a liderança religiosa, mas eu sou um pedagogo. Então, qual que era a função do pedagogo? O pedagogo, a função dele era caminhar, fazer o caminho com aquele que ele estava cuidando e juntos percorrer aquele espaço, né? E é o que eu falo com as pessoas que me procuram, vamos caminhar juntos. Só que eu não posso te dar respostas, não posso te dar certezas, porque elas podem servir para mim, não necessariamente elas vão servir para você.
É como quando alguém me fala assim, padre, você me ensina a rezar ou a orar? Eu falo assim, olha, eu posso te dizer que orar é como conversar com um amigo. Agora, o que você vai conversar com esse amigo é uma questão sua. Né? Ah, mas se eu rezar uma oração que eu sabia desde criança, será que funciona? Olha, se você fala que se aquilo te faz bem, claro que sim. Agora, se aquilo é uma imposição da tua estrutura e não te diz nada, então você não está rezando. Simplesmente assim, certo? E eu quero que as pessoas saibam que essa é a primeira live que nós estamos fazendo sobre abuso religioso, mas já temos com a Rosane vários projetos para novas lives com novas pessoas do direito. Nós temos amigos religiosos aqui em São Paulo, que são advogados, que também são religiosos. Vamos trazê-los para conversar sobre as implicações jurídicas do abuso religioso e como agir diante do abuso religioso. Rosane, Viu? já falta poucos Lei, minutos. Sim, eu nem entrei na questão dos sintomas, eu vou brincar contigo. Temos aqui 2 páginas inteiras de sintomas. O que vamos deixar os. acontece, né? Chama-se trauma religioso porque é uma categoria de trauma. No Brasil usa-se muito a terminologia abuso religioso, mas sim toda forma de violência emocional, de violência psicológica, de violência física, pode ser uma agressão verbal, muitas vezes essa violência pode ser através de um olhar, como eu ouvi um relato de uma menina que viu o padre olhando para a bunda dela e aquilo mudou a postura dela com o corpo dela, por muito tempo, e ela veio para uma sessão de trauma e ela lembrou do quanto que aquele constrangimento travou o corpo dela em determinados movimentos, entende? Às vezes é um olhar que é uma agressão, que é uma violência. O trauma, por que chama-se né, a categoria de trauma religioso? Assim, violência sexual, abuso moral, abuso psicológico, abuso emocional. O trauma deixa sequelas graves, importantes, muitas vezes comprometendo a capacidade do indivíduo de seguir socializando, de seguir se relacionando, até sintomas físicos importantes que às vezes as pessoas nem se dão conta que são consequências de um trauma. Eu tenho usado como referência tanto a Lei Maria da Penha quanto a Lei contra Abuso de Autoridade, que apesar de ser no âmbito público, para cargos públicos, é uma boa baliza para a gente começar a pensar em abuso de autoridade. Trauma tem consequências, muitas consequências na vida das pessoas, precisa ser adequadamente tratado, sim, porque pode trazer uma série de sintomas que muitas vezes as pessoas nem se dão conta, e principalmente assim, ó, o que nos acontece no âmbito mental, no âmbito emocional, mas também acontece no âmbito físico. Uma abordagem de trauma que trate adequadamente precisa considerar, ou pelo menos esse é o olhar que eu tenho, os 3 níveis, também da fisiologia, porque muitas vezes são tremores, muitas vezes é uma contração no corpo, é um retraimento, e a pessoa segue com aquele retraimento em todos os ambientes que vão ser de grupo, que vão ser coletivos, que ela vai encontrar outras pessoas, ou que alguém olhar diretamente para ela, e isso pode incapacitar para emprego, pode incapacitar para vida acadêmica, e às vezes as pessoas não se dão conta que tem relação com aquela experiência lá atrás. Então, assim, trauma, sim, os abusos, abuso psicológico, abuso emocional, abusos físicos, trauma, tem consequências, mas a boa notícia é que também tem tratamento, que o trauma não é uma sentença definitiva, é algo que precisa ser cuidado, é algo que precisa ser olhado, é algo que pode ser transformado, sim, e é uma belíssima travessia, porque todo o trabalho que eu aprendi a fazer é reconectar a pessoa com a potência dela de cura, de transformação, com os recursos internos, para sim
e às vezes os recursos externos que as pessoas têm e não se dão conta, para poder sair daquele lugar de imobilidade, de retraimento, de congelamento, algumas vezes de dissociação. Quando o evento é forte demais, a pessoa pode entrar num processo de dissociação e nunca mais voltar a estar inteiramente presente nas relações, para os eventos da vida. Muitas vezes, por exemplo, em quadros profundos de dissociação, a pessoa não consegue usufruir de um calor do sol, de uma comida boa, de um relaxamento, por exemplo, porque parte dela não está ali, está desconectada, não está presente. Então, sim, precisa de um cuidado bem atento. No Brasil, nós temos muitos profissionais capacitados para trabalhar com trauma. Temos a Associação Brasileira do Trauma, que é a associação que eu faço parte, a formação que eu estudo. Tem em todos os estados do Brasil, tem ali na página da Associação Brasileira do Trauma todo como acessar terapeutas em todos os estados, na verdade, em vários lugares do mundo. A Associação Brasileira do Trauma, esse trabalho do Peter Levine, é dos Estados Unidos, um cientista, um neuropsicólogo, um trabalho seríssimo. A experiência somática hoje, que é essa abordagem que trabalha com trauma, ela é ensinada quase que no mundo inteiro. Acho que, sei lá, acho que não está na Coreia lá, mas os nossos professores têm ido direto para o Japão. Eu acho que eu ouvi falar que eles estavam indo para a China. Então, assim, tem um grande movimento coletivo da gente poder renegociar essas vivências difíceis que nos levam para um lugar de menos, para um lugar de bloqueio, para um lugar de trava, para um lugar de sintomas físicos que mexe com o sistema imunológico, mexe com o sistema emocional, mas tem sim como atravessar esse túnel, se transformar, se curar, e o trauma não é uma sentença definitiva. Inclusive, a gente tem evidências de pessoas que conseguem fazer um processo de cura. O ser humano é assim em lei, ele não volta ao estado anterior. Ele volta para um outro estado, sim, como uma musculação emocional, mais fortalecido. Muito mais fortalecido depois daquele evento. Com muito mais consciência dos seus recursos internos e externos, e como a gente brinca, né? Nesse buraco eu não caio mais, estou mais esperta, né? E aí poder atravessar aquilo e sim, tem eventos que são graves, tem eventos que são importantes, que precisam de mais tempo para serem trabalhados, mas sim, a gente poder olhar esse assunto e por que a live, um dos motivos, né? Porque sim, são situações que podem incapacitar as pessoas para vários aspectos da vida. Mas que sim, o nome do livro, nós vamos deixar a referência ali, né? Tanto que o livro do Peter Levine, depois a gente coloca ali as referências, Despertar do Curando o Trauma, e o nome da Associação Brasileira do Trauma aqui no Brasil é www.traumatempcura.com.br. Gente, nós já temos 1 hora de live, daqui a pouco o próprio Instagram nos derruba. Então, eu quero agradecer a você, Rosane, pelo seu tempo, pela sua dedicação, pelo seu tempo offline para nossas conversas, para a gente agendar como ia ser, para a nossa partilha de materiais. E como a gente já combinou, certamente isso aqui é a primeira de outras lives. A gente só quis trazer esse primeiro tira-gosto, né? Falar um pouco do abuso religioso, porque é um tema muito amplo. Muito amplo, a gente precisa trazer mais especialistas, falar também da parte jurídica, que eu acho que é importante escutar a parte jurídica e ver como que as pessoas podem, que recursos elas podem utilizar quando elas sentem que elas passaram por um abuso, por uma violência religiosa. Gente, uma coisa que eu quero deixar aqui a todos vocês que nos ouvem. Não existe essa questão, a imposição de mãos, ela geralmente na cabeça, geralmente máximo nos ombros.
Mais do que isso, gente, fica de olho. Fica de olho, tá? E não deposite na mão das outras pessoas ou da liderança religiosa a sua vida, porque você não sabe mal de quem você está depositando aquilo que é um dom que lhe foi dado. Pessoal, muito obrigado, Rosane, muito obrigado novamente. Eu convido as Deixa, pessoas a seguir o perfil dela. Oi, Rosane, pode falar. deixa eu te agradecer pelo convite, pelas trocas, pela conversa. Está sendo muito rico, né? E só para complementar isso que tu falou, lei muito importante, assim, não deposite na mão do outro o teu processo de cura. Tudo que a gente aprende na experiência somática, na neurofisiologia, é que o nosso corpo tem um potencial de cura e de regeneração enorme. Não é fora, é dentro. É dentro. Exatamente. Gente, um grande abraço para vocês, muito obrigado, beijo no coração e fiquem com Deus e até uma próxima live. Tchau, tchau, pessoal, muito obrigado, Rosane, tchau, tchau, muito obrigado. Tchau. Até mais. Tchau, pessoal. Tchau, tchau.